Bom dia, gente querida. Que honra, que prazer poder estar entrando na sua casa, no seu carro, para compartilhar aquilo que eu mais amo, a palavra de Deus. Eu estou pregando numa série chamada Como Ser Vencedor. E o título da mensagem de hoje é Vencendo o Medo com a Fé. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, que clique no sininho para sempre receber notificações. Amém? Eu vou começar contando uma história que é real. Acontece que um aluno no colegial nos Estados Unidos, ele tinha que fazer uma experiência com um pêndulo. Sabe aquele pêndulo que vai para um lado, volta para o outro? Então, ele tinha que explicar uma lei da física que diz que quando você solta um peso de forma pendular, o movimento que ele faz, ele vai cada vez mais fazendo movimentos mais curtos até chegar à inércia e parar. Essa é a lei. A lei diz que nenhum movimento que o pêndulo faz vai ser igual à distância original. Ou seja, se você soltar o pêndulo daqui, ele vai fazer um movimento, mas quando ele voltar, ele não vai atingir o ponto inicial. E aí vai diminuindo até o fim. E ele tinha que explicar isso para a classe. Então ele foi lá, montou a estrutura, né? Botou lá uma estrutura para segurar o pêndulo e botou um pezinho e mostrou o pezinho fazendo o movimento pendular, diminuindo até chegar a parar. Aí ele perguntou para as pessoas, vocês acreditam nessa lei? Todo mundo, sim. Aí ele pediu para o professor botar uma cadeira perto ali do lugar onde estava a experiência e ele trouxe um peso bem maior, colocou na ponta, né, do cabo e colocou o pêndulo assim mais ou menos uns 5 centímetros do nariz do professor, tá? E aí soltou. O pêndulo foi... E quando ele foi voltando na direção do nariz do professor, quando foi chegando perto, o professor tirou a cara, né? Quer dizer, apesar dele conhecer a lei da física, ele ficou com medo de ver aquele tremendo peso de aço vindo em direção ao nariz dele, né? Então a verdade, queridos, é que do mesmo jeito que, ainda que o professor cresce naquela lei que ele ensinou, ele ficou com medo quando ela foi se aplicar ao nariz dele, né? E desviou a cabeça. Eu estou usando essa ilustração para dizer que o problema de fé e de incredulidade na vida dos crentes tem muito mais a ver com medo do que propriamente com falta de fé ou com incredulidade. Ou seja, muitas vezes nós entendemos as promessas de Deus, muitas vezes nós até cremos na veracidade dessas promessas, mas quando se trata da gente, a gente fica com medo e às vezes, por falta de fé ou por medo, a gente deixa de se apropriar das promessas de Deus, né? Então hoje eu quero dizer para você, querido, que Deus não te deu este espírito de temor. Como é que você vai vencer o seu medo, os medos do passado, os medos, né, da vida, os medos dos traumas que você recebeu? Eu quero começar lendo lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O capítulo 6 de Efésios é um capítulo lindo, e eu gosto especialmente daquela parte que fala da armadura de Deus. E lá o apóstolo Paulo, ele fala de todas as armas maravilhosas que nós temos na vida cristã e as compara com os elementos da armadura do soldado romano. Mas de todas as armas que ele cita ali, só tem uma arma que ele diz qual é o propósito específico da arma. E essa arma é o escudo da fé. E ele diz que a gente tem que embraçar esse escudo para quê? Para que a gente possa apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para você entender bem isso que Paulo está dizendo, os romanos, queridos, eles eram um exército tão poderoso, mas tão poderoso, que todos os inimigos temiam. Eles não queriam entrar numa guerra mano a mano, tá? Então, os inimigos romanos, eles preferiam lutar à distância.
E uma das armas que eles mais usavam quando os romanos estavam avançando para tomar um território é atirar flechas. Milhares de flechas. Você já deve ter visto naqueles filmes, né? Que os arqueiros atiram para cima e as flechas estão com as pontas pegando fogo. Estes são os chamados dardos inflamados do maligno. E como é que você vai lutar contra um negócio desse? Os romanos tinham esse escudo, que era mais ou menos de 1 metro de altura. E ele era feito de madeira, revestido de couro. E nas pontas ele tinha metal para fixar o couro. Bom, quando as flechas caíam no couro, o couro apagava o fogo das flechas. Se fosse direto na madeira, obviamente o escudo ia pegar fogo. Mas o couro não pegava fogo e aquilo apagava as flechas e os romanos podiam continuar avançando. O apóstolo Paulo está dizendo que a fé é mais ou menos assim. As flechas inflamadas, né, os dardos inflamados do maligno, são as tentações, os medos, as lutas, as afrontas, os traumas que você teve, tudo aquilo que vem contra você, as circunstâncias, né, às vezes aquelas afrontas que a gente enfrenta na vida. Paulo está dizendo, olha, quando essas coisas vierem contra a tua vida, você só tem uma arma para vencê-las, e é o escudo da fé. Então, da mesma forma que o escudo romano conseguia inutilizar as flechas inflamadas do inimigo, nós, com o escudo da fé, podemos inutilizar as flechas do inimigo que lança sobre nós. Então, hoje eu quero refletir com vocês sobre fé e a gente vai aprofundar o tema para que você, ao final dessa mensagem, você receba elementos poderosos para te dar subsídios para vencer os dados do maligno na tua vida. Amém? Bom, em primeiro lugar eu quero começar perguntando a você, o que é fé? Vou dar aí uns 15 segundinhos para você responder. Se você respondeu que fé é acreditar, eu vou dizer para você que isso é parte da verdade. Porque a fé envolve mais do que acreditar. Queridos, lá em Tiago, capítulo 2, versículo 19, o apóstolo diz assim, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e temem. Portanto, até os demônios acreditam. Então não basta acreditar. Acreditar é parte da fé. Mas acreditar, somente até os demônios acreditam e temem a Deus. Então, o que é fé, pastor Lamartine? Fé é mais do que acreditar. Fé é crer, mais confiar. É literalmente descansar em Deus, na sua bondade, na sua promessa, na sua palavra. A fé é a prática ativa de confiar. Ou seja, você confia ativamente ao longo da sua vida. E a fé, queridos, é algo constante. A fé verdadeira não pode ser abalada pelas circunstâncias. É a confiança no presente de uma realidade futura que você espera. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, a Bíblia diz no versículo 1 que a fé trata das coisas que se esperam como realidade. Por exemplo, você está passando por uma grande dificuldade, algo que ninguém pode te ajudar. Você não consegue enxergar a luz no fim do túnel, mas você confia que Deus está com você e que lá no fim vai dar tudo certo. Isso é fé. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Você não está vendo a resposta, você não está vendo a solução, mas você confia que Deus vê e que Deus está com você e que Deus vai te dar essa solução. Amém? Lá em Romanos 4:18, Paulo diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser a pai de muitas nações. Bom, aqui Paulo ainda é mais profundo, né? Paulo diz que Abraão tinha uma esperança, e a esperança de Abraão certamente era de ter um filho, tá? Mas quando ele olhava para o corpo dele, ele via que não dava certo, gente. Ele era um homem velho. A Bíblia diz que o seu corpo já era amortecido.
O corpo de Sara, ela já tinha deixado de menstruar, deixado de ovular muitos e muitos anos. Então, embora ele tivesse esperança de ter um filho, ele olhava para a circunstância, ficava sem esperança. Então é por isso que a Bíblia está dizendo, Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. E esta fé dele, que fez dele o pai de muitos povos, é esta fé que fez de Abraão o pai de todos os que creem em Jesus. Amém? Porque fé é isso, gente. Fé é você ter certeza da promessa de Deus, mesmo que tudo pareça dizer o contrário. Então você, meu querido, você que está vivendo uma crise, você que está passando por um momento muito difícil, talvez seja na tua família, talvez seja na vida financeira, talvez seja na tua vida interior, a tua alma, talvez seja uma área de pecado que você não consegue vencer, eu quero declarar na sua vida, Deus quer te dar vitória. Então creia, espere em Deus, confie em Deus. Não é simplesmente crer que Ele existe, é crer que Ele te ama e crer que Ele quer resolver os teus problemas. Basta que você creia nele e entregue tudo para Ele. Você não sabe como fazer, mas Deus sabe. Ele é o Senhor dos senhores. Ele vai usar de todas as coisas necessárias para te dar a vitória de que você necessita. Amém? A segunda reflexão que eu quero fazer sobre fé é que a fé, ela não é somente um momento. A fé é uma jornada, é um caminho de confiar e de crer. Lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, a Bíblia diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vocês percebem como a Bíblia está falando que o confiar, o crer, precisa ser algo que a gente exerce ao longo da nossa jornada? Aqui ele fala de duas palavras que diz respeito à jornada. Ele fala, reconhece em todos os seus caminhos, ou seja, na vida a gente tem muitos caminhos, né? A gente vai para muitos lugares, a gente realiza muitas coisas, nós temos muitas empreitadas. Mesmo quando não parecer, Deus está com você. Então, confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Estribo é aquela coisa que, né, segura o cavaleiro em cima do cavalo. O que significa não te estribes no teu entendimento? Não se fie, não acredite nas tuas reflexões. Confia no Senhor de todo o coração. Reconhece em todos os caminhos, até quando parece que está tudo errado. Até quando acontecem coisas que você fica amedrontado. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, gente, a fé, ela precisa ser algo que a gente exerce, uma confiança que a gente exerce na vida toda. A fé é uma jornada. A fé não é simplesmente um momento de êxtase, que você vai ao culto, que Deus fala com você, que o louvor está maravilhoso e você chora e depois você vai para casa e começa tudo de novo e você já fala, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Não, meu querido, Ele me ama. Tem dias que eu levanto, eu sinto tanto o amor de Deus, eu agradeço a Ele. Mas tem dias que eu levanto e eu não sinto o amor de Deus. E eu estou enfrentando desafios na vida, eu fico com medo. Mas Deus me ama quando eu sinto e quando eu não sinto. Deus te ama quando você sente e quando você não sente. E andar em confiança é isso. Dizer, Senhor, não importa que eu não estou sentindo. O que importa é que o Senhor me ama, porque a tua palavra me diz assim. Amém? Lá no livro de Hebreus, queridos, há uma série de heróis da fé que foram exaltados por conta da sua fé. Eles são até chamados de os heróis da fé, né? A galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11. Todos esses camaradas foram marcados por uma vida de fé, por uma jornada completa de fé. E mais do que isso, a fé deles os levou a sacrifícios e os levou a andar com Deus em todas as circunstâncias. Eu quero lembrar alguns deles para compartilhar com vocês essa ideia. Lá fala de Noé, né? Noé, pela fé, construiu a arca quando nunca havia chovido antes. Puxa, nunca havia chovido na terra. E durante 100 anos, queridos, não estamos falando de 100 dias.
Noé construiu a arca e todo mundo zombando dele. E ele, pela fé, andou com Deus e obedeceu a Deus. É óbvio que deve ter havido momentos que ele deve falar: Senhor, para que eu estou construindo isso aqui? Nunca choveu. Para que eu estou fazendo isso? Mas ele obedeceu, amém? A Bíblia diz que Abraão deixou tudo para trás pela fé, para se cumprir a primeira parte da promessa, que era ter um filho. Demorou 25 anos. Abraão recebeu a promessa de Deus aos 75 e foi pai aos 100. 25 anos é caminhar em fé, né? É uma jornada, não é simplesmente, né, um momento de êxtase. A Bíblia diz que ele habitou em terras estranhas, em tendas, olhando para uma cidade cujo construtor era Deus. Quando Deus chama Abraão para sair de Ur, Ur era uma cidade de 200 mil habitantes, queridos, uma cidade potente, a família dele estava lá, bem estabelecida, o pai dele tinha uma fábrica de ídolos, ele era um idólatra. Deus fala com ele e fala: você vai embora, sai daqui. E ele: para onde, Senhor? Vou te mostrar no meio do caminho. E ele foi e habitou em tendas, e a Bíblia diz que ele habitou em tendas, mas crendo numa cidade que seria construída por Deus. Amém? A fé de Sara fez com que ela pudesse ter um filho aos 90 anos, também tendo esperado por 25 anos. A fé fez com que Moisés se recusasse a ser chamado de filho de Faraó. Ele foi criado como um príncipe, irmãos. Ele era um dos possíveis herdeiros. Acontece que quando ele descobre que ele era hebreu, e ele descobre o Deus dos hebreus, ele não suporta ver os seus companheiros sendo açoitados. E ele acaba matando um egípcio que está ali açoitando um escravo, e por conta disso ele é expulso, depois é descoberto, né? E ele tem que fugir para o deserto, e lá ele fica 40 anos, meus irmãos, até que Deus o chame para vir ser o libertador do Egito. Isto é fé. Fé é mais do que um momento de fé, de crença. Fé é crer, mas confiar. Fé é andar com Deus, é ter uma jornada de fé em fé, de glória em glória. A Bíblia diz que pela fé Daniel tapou a boca dos leões. Mas aqui também merece uma explicação. Daniel foi levado cativo para a Babilônia aos 17 anos. E logo que ele chega lá, ele tem o primeiro teste de fé. Ele é levado para ser preparado, para ser, como ele era um jovem nobre, levado para ser preparado para servir como um dos sábios do rei. Então, durante 3 anos, ele fica sendo treinado. Mas o primeiro teste que ele teve, irmãos, é o teste da comida sacrificada aos ídolos. E quando ele tem esse teste, ele prefere não comer e pede ao Aspenaz, o homem que estava preparando, para que ele não pudesse comer e que ele certamente teria uma aparência melhor do que aqueles que comessem todas as iguarias babilônicas. Então o primeiro teste de Daniel foi ser fiel naquilo que ele comia. 70 anos mais tarde, quando já está quase terminando o cativeiro babilônico, ele tinha 86, 87 anos, o rei Dario foi enganado pelos seus 120 sátrapas, né, 120 governadores de províncias. Um deles lá tinha ciúme de Daniel, porque Daniel era o que mais se destacava, e ele faz um édito, pede para o rei assinar um édito em que durante um mês ninguém poderia orar a outro Deus a não ser a ele mesmo. E o rei caiu nessa e assinou. Esse camarada fez isso porque sabia que Daniel orava 3 vezes por dia, como todo judeu fiel, né? De manhã, às 3 horas e na viração do dia. Pois bem, Daniel foi visto, não se escondeu, não ficou orando ali escondidinho, foi jogado na cova dos leões. E a Bíblia diz que os leões não os devoraram, porque os leões tiveram as suas bocas tapadas. Um dia depois, quando o rei Dario, que era amigo de Daniel, fala: Daniel, por acaso o seu Deus o livrou? E Daniel sai dali ileso, ele glorifica a Deus e joga aqueles que fizeram um édito na cova dos leões, e os leões os devoraram imediatamente. Mas se você pensar na vida de Daniel, queridos, ele serviu 7 reis diferentes. Passaram muitos reis que caíram, morreram, e ele permaneceu lá fiel, porque Deus esteve com ele. Primeiro Nabucodonosor, depois Evil-Merodach, o filho de Nabucodonosor,
depois Nebuzaradã, um genro de Nabucodonosor, depois Nabonido, segundo genro de Nabucodonosor, depois Belsazar, o neto de Nabucodonosor, todos esses da Babilônia. Depois os babilônios foram derrotados pelos persas e veio Ciro o Grande. Quando Ciro o Grande chegou ali, destruiu a Babilônia, ele chama Daniel, Daniel apresenta as escrituras e mostra como Isaías profetizou que Ciro, dá até o nome de Ciro e chama ele de pastor, o meu pastor, como ele governaria, derrubaria a Babilônia e como ele enviaria recursos para que Jerusalém fosse reconstruído, o templo, os muros e a cidade. Ciro fica tão impactado que dá todos os recursos para que o povo volte. Zorobabel, o sumo sacerdote Josué vão com a primeira leva e muitos outros vão, mas Daniel passou por estes 7 reinos, sendo fiel a Deus, crendo a Deus, vivendo todo tipo de pressões, irmãos, simplesmente porque ele entendeu que a fé é mais do que acreditar, a fé é confiar, e uma vida de confiança. Vocês já imaginaram? 7 reis, e Deus permaneceu e manteve este homem como primeiro-ministro da Babilônia, porque ele brilhou diante de todos, porque creu e confiou no Deus verdadeiro em todos os momentos, nos momentos de glória, mas também nos momentos de dificuldade. Amém? A terceira reflexão que eu quero fazer com vocês é sobre a importância da fé na Bíblia. Será que a fé é importante ou ela é mais uma das qualidades que a Bíblia diz que nós precisamos ter? Será que fé é igual a qualquer outra qualidade, domínio próprio? Queridos, a fé é de suma importância. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 10, versículo 15, diz assim: não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele escreveu para se defender, porque muitos outros líderes apareceram e começou a haver, sabe, uma certa rejeição a Paulo. E aí Paulo, quando escreve a carta, ele escreve para falar das motivações que ele teve, e aqui ele diz assim: olha, eu não fiquei me gloriando no trabalho de ninguém. A minha esperança é que a fé de vocês cresça, e a fé de vocês crescendo, aí sim eu vou ser engrandecido, porque o meu objetivo é que vocês, meus filhos na fé, sejam fortificados na fé. Então, Paulo literalmente está dizendo: olha, o que eu quero muito para vocês, meus filhos espirituais, é que vocês cresçam na fé. Ele escreve também sobre a importância da fé na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. E a Bíblia diz assim, Paulo está falando, né? Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. O que Paulo está dizendo? Ele manda uma carta para os Tessalonicenses, diz assim: gente, eu estou orando todo dia por vocês, toda noite, eu acordo de madrugada para orar por vocês, e ele diz com máximo empenho. Provavelmente Paulo devia orar de joelhos, clamando a Deus. Quando ele cansava, ele devia ficar de pé, devia levantar os braços, devia levantar a voz e dizer: Senhor, tem misericórdia dos meus filhos na fé, dá fé para eles. Sabe, eu oro muito por vocês. Eu me alegro demais, queridos, quando eu recebo pessoas escrevendo, dizendo: pastor, depois que eu descobri o seu canal, eu estou ouvindo a palavra, eu estou sendo edificado na minha fé. Vocês não sabem como isso me alegra. Isso me alegra demais. Quando eu ouço testemunhos de restaurações que Deus fez, sabe, de casamentos, de pessoas que queriam se matar e que decidiram não se matar porque ouviram a palavra, porque a fé está sendo transformada. Queridos, todo homem de Deus que é usado por Deus, ele tem esse desejo, porque ele entende a importância da fé. Paulo está dizendo: eu queria muito que Deus me desse a oportunidade de eu estar com vocês, porque eu quero reparar algumas deficiências da vossa fé. Não é lindo isso? Então a fé não é um tema de menor importância. A fé é fundamental. E eu quero dizer também que a fé não é só um passaporte para o céu. Eu creio em Jesus,
pronto, já está tudo certo. Tudo bem, meu irmão, você vai para o céu. Mas a fé é para ser exercida aqui, é no dia a dia, é quando você vai trabalhar, é quando alguém te fecha no trânsito, é quando você perde o emprego, é quando o seu casamento, sabe, é destruído, é quando um filho está nas drogas. A fé é para exercer nesse momento, é caminhar com Deus, é saber que Deus tem o melhor para a gente e que Deus pode transformar todas as coisas. Amém? E a última verdade que eu quero falar para vocês sobre fé, queridos, é que a fé impacta a Deus demais. Olha, é muito importante você entender isso. Você quer impactar a Deus? Creia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé você agrada a Deus. Mas uma fé verdadeira e genuína impacta a Deus. Você sabe que tem 2 vezes nas Escrituras que mencionam que Jesus ficou admirado? Uau! Você já imaginou, querido, deixar Jesus impactado, Jesus admirado? O Filho de Deus, aquele que viu de tudo, irmãos. Você já imaginou? Aquele que andou sobre as águas, aquele que ressuscitou mortos, aquele que curou cegos, aquele que levantou paralíticos, aquele que deu ordem e o centurião, o servo do centurião foi curado. Como é que você pode impactar um homem desse? Tem 2 ocasiões em que a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. E as 2 vezes tem a ver com fé. A primeira delas, queridos, foi exatamente quando chegou um centurião. O centurião era como se fosse um tenente romano. Ele tinha 100 homens debaixo do comando dele. Era um homem importante, um homem de autoridade no exército romano, lá em Israel, que estava debaixo, né, da autoridade romana. Este homem chegou para Jesus humildemente e falou: Senhor, o meu servo está morrendo. Será que o Senhor podia curá-lo? E Jesus, olhando para ele, viu que ele era um homem que estava crendo. Ele falou: eu vou lá na sua casa. O homem provavelmente já estava lá há bastante tempo e ele conhecia já da religião dos judeus. Ele disse: eu sou um gentio. Eu sei que um judeu não frequenta a casa dos gentios. O senhor não precisa ir na minha casa. Eu sou um homem de autoridade, eu sei que quando eu dou uma ordem, eu não preciso ir lá para ver, porque aquele soldado que recebeu a minha ordem vai cumprir. Então, se o senhor der uma ordem, eu tenho certeza que ele vai ser curado, mesmo que o senhor não vai lá. Jesus falou: uau! E a Bíblia diz que ele ficou admirado com aquela fé. Em Israel nunca se viu uma fé assim. A segunda vez que Jesus ficou admirado também tem a ver com fé. Só que não foi com fé, foi com a falta de fé. Marcos capítulo 6, versículo 6. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas para ensinar. Jesus foi na cidade de Nazaré. Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu. Todos sabem que Jesus nasceu em Belém, e logo que ele nasceu em Belém, eles fugiram para o Egito, né, para fugir de Herodes, que estava matando as crianças até 2 anos, e ele volta depois e vai morar em Nazaré. Jesus cresce em Nazaré. Jesus sai de Nazaré só para ser batizado no Jordão, e a partir daí ele começa a pregar. Mas ele volta em Nazaré, entra na sinagoga num sábado, lê o livro de Isaías que estava lá, falando: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Aquele texto de Isaías 61, que fala literalmente do Messias. Ele disse: hoje se cumpriu em mim essas escrituras. E as pessoas começaram: mas pera lá, esse daí não é o filho de José, o carpinteiro, que a gente conhece? Como é que ele agora está dizendo que ele é o Messias? E realmente duvidaram dele, mesmo ele tendo feito sinais. E a Bíblia diz que ele ficou admirado da incredulidade deles. E a Bíblia diz mais, diz que ele não pôde fazer nenhum milagre, senão poucas curas. Que coisa, né? A fé impacta a Deus, assim como a falta de fé impacta a Deus. Existem pessoas que são tão incrédulas que podem ver o que for, que não vão crer. Então, queridos, não venha você admirar a Deus pela sua incredulidade, que Ele possa ficar admirado da sua fé, e você vai ser muito abençoado. Mas eu quero terminar dando umas últimas dicas. Como é que você pode crescer em fé? Primeiro, a Bíblia diz que a fé, lá em Romanos 10, 17, vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Se você tem ouvido a palavra diariamente, essa é a melhor maneira de crescer na fé. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É simples assim. Então, seja na igreja que você vai, seja na internet, quando você ouve uma mensagem, quando você ouve a palavra de Deus, você sai mais crente depois de ouvi-la do que quando começou. Amém? Uma outra coisa que você precisa entender é que muitas vezes para crescer na fé, Deus vai te mandar para o meio da tempestade. Vocês se lembram, lá em Lucas 8, Jesus entrou com os discípulos no barco e falou, vamos para o outro lado, para outra margem. E no meio do caminho veio a tempestade, Jesus estava dormindo e os discípulos acordaram irritados. Senhor, você não se importa que nós vamos morrer? Jesus olha para a tempestade, repreende o vento, repreende o mar, fica tudo calmo. E ele vira para eles, escuta, onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é esse que até os ventos e as ondas repreende e lhes obedece? Que coisa tremenda! Claro que Jesus quis mostrar o poder que ele tinha sobre a tempestade, mas, queridos, ele estava dando para eles uma oportunidade de crerem. A gente adora ter vento, né, por trás, vento em popa, mas às vezes o vento vem pela frente, porque o vento que vem contrário, ele não vai nos levar ao crescimento da fé. Então entenda que a tribulação que você está vivendo agora, não é que Deus não se importa com você. Jesus estava dormindo, mas ele era o Senhor daquele barco. Ninguém ia morrer naquele barco, mesmo que ele estivesse dormindo. Agora, a Bíblia diz hoje que o nosso Deus não dorme nem tosqueneja. Tosquenejar é pescar, né? Deus não dá uma pescada, não cochila. Deus está no controle da tua vida. Então, creia, meu irmão. Quando você estiver vivendo um momento de vento contrário, creia, porque Jesus está no seu barco. Amém? Mas a última coisa que eu quero falar sobre como crescer a nossa fé. Nós precisamos de pessoas. O texto de Efésios, capítulo 16, quando fala do escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno, eu quero dizer que o escudo do romano protegia sim o romano dos órgãos vitais, mas tinha uma estratégia romana que era maravilhosa. Quando vinham aquelas milhares de flechas do inimigo pegando fogo, eles se agachavam, botavam todos o escudo em cima deles e eles faziam uma formação chamada de tartaruga. E se você pudesse olhar para todos aqueles soldados, eles pareciam um casco de tartaruga, porque o escudo da fé de um estava encostado no escudo da fé do outro. Então, meu irmão, no momento que você está com a sua fé fraca, não foge de Deus, não foge da igreja, vai para a igreja. Procura pessoas de fé, pessoas que vão juntamente com você crer no momento da tua fraqueza. E a Bíblia diz que quando somos fracos é que somos feitos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas o poder de Deus muitas vezes vai ser operacionalizado através da vida dos nossos irmãos. Então, meus queridos, eu termino a palavra de Deus dizendo para você: o medo não é uma opção de Deus. O medo não vem de Deus. Nunca. Uma coisa é o temor de Deus, porque o temor de Deus nos leva para Ele. Mas a Bíblia diz que quem teme ao Senhor anda em segurança, descansa em segurança. Ou seja, o temor de Deus é contrário do medo. O temor de Deus é dizer: Deus, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não vejo a solução, mas o Senhor já tem a solução. Eu estou me vendo no meio dos inimigos, mas eu estou na palma das suas mãos. Então, meu querido, em nome de Jesus, toma posse dessa palavra que eu estou te dando e creia, porque Deus tem para você vitória. Deus vai te levar em segurança. Agora, a tua fé não pode ser simplesmente um sentimento, nem um ato, fortuito, separado, que você tem um dia, tem hoje, amanhã não tem. A tua fé tem que ser uma caminhada de fé em fé, de glória em glória. Assim deve ser a vereda do justo. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te abençoado e que você possa ser transformado por ela. Aproveita e compartilha com todo mundo que você ama. É isso que eu te peço e te agradeço. Amo vocês, viu? Um beijo grande no teu coração, em nome de Jesus.